Olá, boa noite a todos. Meu nome é Osvaldo, eu que vou estar ajudando a coordenar a reunião do GET hoje à noite. Nosso convidado, o Dr. Guilherme Weigert, ele é cardiologista, é CEO da Conexa Saúde e fundador da Jaleco Acadêmicos. Então, Guilherme, é uma grande honra, muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui com a gente hoje. E, por favor, fique à vontade. Perfeito, Osvaldo. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui para falar de um tema que a radiologia já conhece há muito tempo, né? Bem ou mal, a teleradiologia já está bastante avançada. E falar sobre a telemedicina, principalmente no que tange a teleconsulta, tanto na era pré-Covid, né, e pós-Covid, é um prazer aqui dividir, compartilhar um pouquinho do que a gente está aprendendo, né? E depois acredito que vão ter dúvidas que vão fazer com que a gente aprenda mais ainda. Bom, então, prazer, eu sou médico, eu sou cardiologista e vou falar um pouco da experiência que a gente tem na Conexa e para a gente chegar no assunto realmente da telemedicina na era pré-Covid e pós-Covid. Então, telemedicina nada mais é a forma de conectar paciente com um profissional de saúde, né, através de tecnologia. E até para trazer um pouquinho os conceitos aqui para a gente conseguir entender o que é telesaúde, o que é telemedicina, eu sempre trago essas informações aqui de que a telesaúde ele é um aspecto muito maior da utilização da tecnologia para a saúde, né? Então, você pode ter serviços de saúde à distância, você pode até ter o ensino de saúde como representatividade da telesaúde. Quando você está falando da telemedicina, ele é um dos componentes da telesaúde, muito mais relativo ao exercício da medicina por si só, seja com suporte diagnóstico de forma remota, exames, ou até mesmo de consultas remotas. Então, quando a gente fala de telemedicina, a gente está querendo reduzir um pouco o espectro da telesaúde. Tá? Eu tive aqui a autorização para trazer esses dados, que são dados bastante interessantes. E aí, já falando um pouquinho da telemedicina na época pré-Covid, que não tem nem 3 meses, né? Um pouco mais de 3 meses. E essa pesquisa aqui, feita até pelo grupo da APM, né, da Associação Paulista de Medicina, junto aí com o Global Summit de Telemedicina, eles fazem todo ano isso, fizeram em 2019, 2018, e eles trazem um pouco de qual que é a visão de telemedicina que o médico tem, né? Então, é super interessante, a gente conseguiu, assim, por ordem do acaso, da coincidência, a gente conseguiu esse resultado, vamos dizer assim, dias antes da pandemia começar. Então, a gente está com uma visão bem fresca do que é o pré-Covid de fato, né? Não tem nenhum, tem menos de 3 meses que essa pesquisa foi avaliada e a gente ainda não estava nesse cenário que a gente tem hoje. E foi então uma pesquisa realizada com 2.258 médicos de diferentes especialidades, mais 55 especialidades. Foi feita no período de 3 a 7 de fevereiro, 17 de fevereiro, ou seja, bem um pouquinho antes. E aí a gente teve a preponderância aí de resposta pelo sexo masculino, 60%. E depois essa pesquisa foi feita por uma ferramenta que chama SurveyMonkey. Então, eu queria trazer um pouco assim, a primeira pergunta, né, que eles colocam quais são as áreas de aplicação de telemedicina que o médico conhece, né? Então, a gente vê muito aqui, teleradiologia, que é a mais antiga, é a pioneira, né? A telecardiologia, teleneurologia e telepatologia, né? E outros fica muito pequenininho ali, com ali 10, 15% do que os médicos conheciam de fato. Isso a gente está falando de menos de 3 meses, vou ressaltar aqui. E aí, quando a gente colocava algumas perguntas sobre o acesso à população, quanto isso na percepção do médico, o sistema público poderia ser beneficiado. E assim, inegável, né, que 90% acreditavam que de fato trariam um benefício importante para a sociedade, principalmente para o sistema público de saúde. Ou seja, a gente está falando aqui de um cenário antes do Covid, né, que a gente não tinha
muita coisa para mostrar, e num ponto em que a gente vê a regulamentação desde 2002 sem conseguir regular de fato a telemedicina aqui no Brasil. E aí a gente está falando aqui um ano após, né? Então, em fevereiro do ano passado, 2019, a gente teve o lançamento de uma regulamentação de telemedicina, que foi revogada um mês após. E aí, até então, a gente está num limbo em que a gente não tinha, né, até esse momento, na verdade, que a gente não tinha uma regulamentação que pudesse realmente oficializar a prática de telemedicina. Então, apesar, né, da gente estar sem telemedicina, você vê que os médicos entendem que o sistema público é importante. Aqui, em relação a tecnologias que possuem principalmente um padrão de segurança e ética, se elas podem ajudar a saúde da população, todos, é uma resposta bem parecida, continuando. E o que é interessante é que se as tecnologias de telemedicina que permitem realmente segurança e privacidade, vai ampliar o atendimento do médico além do consultório, ou seja, 70% acreditam de fato que a telemedicina ela amplia o mercado de trabalho do médico, né? Apesar de ela ainda não estava regulada nesse momento. E aí uma pergunta bem interessante, que aí a gente já está falando um pouco mais de como o médico se comunica com o paciente, que nada mais é a telemedicina, é você conseguir se comunicar com o paciente através de tecnologia. E a gente coloca aqui que 65% dos médicos, de fato, comunicam via WhatsApp ou aplicativos de mensagem com seus pacientes. E se somar isso com o telefone fixo ou celular, você chega a 80% de comunicação via tecnologia. Ou seja, a gente já está considerando, assim, por mais que oficialmente não seja, vamos dizer, permitido a telemedicina, a gente já está, no cenário pré-Covid, a gente já usava a tecnologia para nos comunicar, isso está bem evidente e até, obviamente, por perguntas e respostas de médico comprovado aqui pela pesquisa. E essa pesquisa, ela não muda muito, tá? É uma pesquisa que, em 2019, depois a gente até pode compartilhar, mas ela tem respostas bem semelhantes. Então, não foi nenhuma novidade no que tange a comunicação e a adoção do médico, a tecnologia para comunicar com o paciente. Aqui, é super interessante, essa pergunta é se o médico que atende o paciente pelo telefone, troca mensagens pelo WhatsApp ou SMS, se eles cobram, se tem uma cobrança desse tempo disponibilizado. E como acho que todo mundo já imaginava, 63% não cobram, 23% não sabe nem como fazer essa cobrança, ou por constrangimento, ou por não ter nenhuma ferramenta oficial para realizá-la. 12% entendem que o tempo que eles dedicam na consulta presencial e na consulta, vamos dizer assim, online, né, o tempo disponível para a comunicação, está embutido tudo isso na primeira consulta ou em algumas consultas presenciais. E tem uma pequena parte, menos de 1%, e tem uma tabela à parte que faz a cobrança para o paciente, que é de conhecimento do paciente. Então, você vê que você tem menos de 1% dos médicos cobram uma consulta, assim, oficialmente uma consulta remota, né? Um atendimento remoto, por diferentes vias. Aqui legal também, esse slide aqui, super feliz, que pergunta assim, quais são as barreiras que realmente, de fato, impediriam de utilizar a tecnologia de comunicação online para assistir o paciente. E, assim, grande parte, acho que já era esperado, a falta de regulamentação, ela dificulta muito a utilização. E, assim, está super condizente, né, com o mercado médico, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande como médico, é um mercado super regulado e de extremo risco, né? Então, a gente está falando de vidas do paciente. Então, o médico não quer ter a sua prática condenada ou até sem saber se ela está correta, se você não tiver um respaldo regulatório para fazê-lo. Então, de fato, é importante esse ponto aqui. Parte aí 32% diz que não tem barreiras e utilizaria.
né? Utilizaria, ou seja, não utiliza, mas utilizaria. Uma parte que é um grande ponto aí de barreira, que é o receio da medicina ser banalizada, ou seja, o acesso irrestrito faria com que o médico se tornasse, vamos dizer assim, uma commodity, né? O médico ficaria banalizado. E 20% dos médicos entendem que o atendimento só pode ser feito exclusivamente de forma presencial. O que está um pouco ali condizente até com aquela pesquisa, né? De que 80% não, 20% não se comunicam através de tecnologia. Acho que esses 20% está dentro do que a gente já esperava. E parte, né, tem receio de perder o consultório, o paciente do consultório, né, porque entende que você presencialmente você consegue fidelizar mais o paciente. 3% não acredita que é efetiva a telemedicina. Pequena parte não sabe utilizar a tecnologia, então tem receio, né, a maior barreira. E pequena parte, de menos de 1%, menos de 1% não teria, não gosta de tecnologia ou não acredita que a tecnologia possa ser uma ferramenta de suporte para o médico. E aí, em relação, quando a gente vê esse slide é extremamente interessante, que a gente nota que, em relação à regulamentação, né, do ano passado, que buscava realmente que se adotasse as práticas de telemedicina, você vê que 28% não acompanham as discussões, ou seja, quase metade aqui, né, metade dos casos, eles ou não acompanham ou não têm uma opinião formada sobre a questão. Uma 20% ali, de novo, que faz muito sentido com o que a gente viu nas últimas respostas, não concordam, de fato, com a decisão do CFM de revogar, e parte assim tem desconhecimento ou não, e uma pequeníssima parte, 10%, acompanha a discussão e o restante, 10%, não concorda com as discussões. Então, você vê que o tema ele é bem interessante no como era visto a telemedicina para o médico, né, antes do Covid. E aqui, assim, se eles utilizariam, né, se você utilizaria esse recurso para complementar na sua clínica, no hospital, assim, 63%, um pouco mais de 80% entenderia que do ponto de vista de hospital e clínica, eles usariam a ferramenta. Não na prática do consultório, mas sim institucional, vamos dizer. Então, parte, como que se é uma oportunidade ou não, 44% entendem, ou seja, um pouco mais de 70% entendem que há uma oportunidade da telemedicina na sua prática. E pequena parte entende que é uma ameaça, né? 8%, de 8% a 14% entendem que, de alguma forma, é uma ameaça para a medicina, para o exercício da medicina. E aqui é interessante também, 60%, mais de 80% utiliza ferramentas quase que semanalmente, diariamente, né, algumas vezes na semana, para diariamente. Então, ou seja, é uma forma bem recorrente de comunicação. E se você considerar que a consulta, a recorrência de uma consulta, ela é maior do que 2 meses na grande maioria, de 2 a 3 meses. Do consultório presencial. Então, assim, para trazer um pouco dos resultados aí em relação ao período do Covid, né? Então, eu falei um pouco do como é que a telemedicina era vista antes do Covid. Agora eu vou falar um pouquinho do que aconteceu no Covid, que mostra que, de fato, a gente está num período que a gente jamais imaginaria estar em tão pouco tempo. A gente entendia que a adoção da telemedicina seria uma adoção muito mais lenta do que a gente vai ver aqui nos resultados. Então, você vê aqui notícias, né, no jornal, como o crescimento da telemedicina reduzindo aí 95% de idas para o pronto-socorro. Aqui é uma matéria do Saúde Business. Eu vou trazer aqui no valor também. As companhias passaram a incluir a telemedicina como benefício para os funcionários. Diversos planos de saúde adotaram a telemedicina no combate
ao coronavírus e até mesmo no combate à dificuldade, né, que você está tendo de acesso à saúde. Então, diversos consultórios foram fechados, diversos hospitais tiveram seus procedimentos eletivos desmarcados, e a gente viu um movimento muito grande da telemedicina para conseguir gerar o follow-up, né, ou assim, a continuidade do atendimento do médico, e também para atender novos casos. E aí, o que a gente começa a ver, isso aqui é um exemplo só, de como que a telemedicina ela pode gerar indicadores, né? Isso aqui é um exemplo de isso aqui é tudo dado anonimizado, é claro, mas de exemplos de como que a telemedicina pode trazer um resultado em termos de dados, a gente conseguir metrificar picos de teleconsultas, qual que é o horário mais comum de acontecer o atendimento, você conseguir ver desfechos dos pacientes em geral, NPS, avaliação da chamada, avaliação do profissional que realizou o atendimento, e eventualmente você conseguir até classificar por CID para entender um pouco mais o perfil populacional que você está colocando. Então aqui, por exemplo, um caso de cliente que utilizando a ferramenta e conseguindo ter um pouco de indicadores de saúde de uma população. Imagina isso, a gente está falando assim de um cenário, obviamente, privado, né? Mas você imagina isso num cenário público, você conseguir estratificar grande parte da população que não tem acesso à saúde ou tem acesso muito restrito, você conseguir, de fato, identificar as principais comorbidades, os principais diagnósticos desses pacientes através de telemedicina. A gente aqui não está nem falando de atendimentos por dispositivos modernos, eficazes, a gente está falando aqui por coleta de dados através de de teleconsulta. E aí, eu queria trazer aqui, acho que é super interessante essa análise, eu queria trazer um pouco de dado aqui da Conexa, para vocês verem como é que era. Eu fiz um slide aqui de 3 meses antes do período do Covid, né? Então pegou ali principalmente janeiro e parte de fevereiro, então foram 3 meses de avaliação, que a gente tinha um total de 2.000 teleconsultas nos 3 meses, um pouco menos de 3 meses, na verdade, mas 190 prescrições e pequena parte de utilização de prescrições controladas. Sem entrar aqui, potencialmente grande parte dessas prescrições controladas eram pacientes que, de fato, já tinham um acompanhamento, um follow-up, pacientes mais crônicos. E como é que está na época do Covid, né? Então, se você for notar, o ganho, a escala exponencial, a gente está falando aqui antes, né, que parece que é zero, mas tende a zero baseado no número de teleconsultas que a gente está vendo aqui hoje, né? Então, você vê nitidamente, isso aqui é um número de teleconsultas por dia, né? Então, isso não é um gráfico acumulado, é um gráfico diário, dia a dia. E a gente consegue ver que nesses 2 meses de Covid, a gente teve 536 mil teleconsultas, ou seja, se você for considerar aí o cenário de 2.000, você coloca um crescimento assim exponencial, e você nota que a adoção ela vem cada vez sendo maior. Bem, assim, diferente do slide anterior, que eu vou mostrar aqui, que ele tinha muitas variações, muitas oscilações, dependendo do dia da semana. É claro que tem uma sazonalidade típica aqui, que é do fim de semana, que também tem aqui, na atualidade. Você vê que o fim de semana é menos utilizado, mas você repara que ele tem constante crescimento diariamente. E aí com um grande número de prescrições realizadas, mais de 180 mil prescrições realizadas, e sendo que grande parte aí, 1/3, pelo menos, sendo feito com prescrições controladas, né? No cenário aí de Covid. Agora, no pós-Covid, se a gente tiver uma oportunidade depois de voltar aqui, a gente trazer esse cenário pós-Covid, mas o que a gente entende, e eu vou explicar um pouco mais na frente, o cenário de pós-Covid é um cenário, na nossa visão, muito positivo, porque o que a gente está percebendo é que a curva de adoção, tanto do médico quanto do paciente, está sendo muito alta. Os médicos, eles se colocaram numa situação bastante difícil. Foram colocados numa situação difícil, porque basicamente a grande parte perdeu de 50% a 80% da sua renda.
principalmente os médicos clínicos e cirurgiões, né? Que realmente que não estão ligados diretamente ao Covid. E isso fez com que eles começassem a buscar ferramentas para que, de fato, pudessem permitir o seu trabalho ainda nessa questão de afastamento social, de lockdown. Então, começaram a utilizar em massa a tecnologia para realmente conseguir manter o acompanhamento dos seus pacientes e manter também as suas remunerações. Então, no cenário pós-Covid, a gente entende que tem grande parte que nunca tinha utilizado, que são pouca parte, 20%, que nunca utilizou um meio de tecnologia, acabou utilizando nesse momento, e o restante, que já utilizava, mas de forma ainda insegura, através de WhatsApp, através de e-mail, sem registro eletrônico, passou a utilizar de forma muito mais intensa. E do lado do paciente, o paciente, quando ele tem, nesse cenário de Covid, ele fica com muito medo de ir para o pronto-socorro, né? Então, você disponibilizar uma ferramenta alternativa para permitir que ele faça uma consulta, uma avaliação por telemedicina e que tranquilize grande parte, a gente sabe que não é grave, a maior parte é dúvida, é dificuldade, que acabaria indo para o pronto-socorro, também é assistida. Então, dos dois lados, a gente tem um cenário muito positivo. Então, e a gente vai começar a ver, o que a gente vai só notar, a diferença é que vão aumentar os casos, os números de teleconsultas, mas a gente vai começar a ter uma distribuição muito maior para doenças que matam significativamente, como doenças cardiovasculares, doenças neoplásicas, e a gente cada vez mais vai reduzir o percentual destinado a infecções virais, apesar de se não vai sumir, grande parte, 10% a 20%, a gente imagina que vai continuar sendo gerada por questões agudas e grande parte são infecções virais de vias aéreas superiores, por exemplo. Aqui eu vou mostrar um pouquinho das oportunidades que a gente tem. Então, o teleatendimento na pós-quimioterapia, em que a gente consegue reduzir taxas de complicações, efeitos colaterais indesejados. Isso aqui roda em alguns hospitais de São Paulo, do Rio e estados afora. Né? Aqui a triagem médica na emergência, em que o paciente ele pode ser atendido ali na fila de triagem, e a gente sabe que pronto-socorro existe uma dificuldade muito grande de escala médica. Eles podem fazer uma avaliação até com o enfermeiro, uma coleta de dados inicial e por que não fazer um atendimento por telemedicina com médicos. E a gente já vê isso rodando em alguns lugares aqui no Brasil também. Como eu coloquei, o teleatendimento pós-alta de emergência, super interessante também, principalmente para a gente medir a resolutividade do atendimento da emergência, quantos que estão retornando à emergência, a gente conseguir ter o follow-up desses pacientes. Então, a gente entende que essa modalidade ela vai ser cada vez mais frequente no pós-Covid, já estando sendo utilizada agora. Acompanhamentos distantes, como é o caso aqui no Santa Joana, que os pacientes passam a ser acompanhados por obstetras de um hospital renomado para realmente conseguir ter um pré-natal bem assistido, principalmente os pré-natais de alto e médio risco, que tendem a ter uma mortalidade maior neonatal. Né? Aqui, por exemplo, também uma avaliação de psicologia, a gente está vendo o quanto que a saúde mental está sendo afetada. Não só, isso aqui é só um reflexo do Covid, mas a gente percebe que isso já era algo extremamente relevante, e fazer uma avaliação em que o psicólogo pode, com um tempo de 20 a 30 minutos, fazer uma primeira análise para entender se aquele paciente precisa de um acompanhamento de psicologia, e depois colocar ele numa linha de cuidado de saúde mental, passa a ser importantíssimo para o tratamento do paciente. Assim, a esclarecer ainda, a gente não sabe quais são as barreiras que vão vir. Atualmente, a gente tem uma liberação da telemedicina no período de pandemia. A gente não sabe se essa liberação ela vai continuar após a pandemia, no pós-pandemia. A gente entende que os atendimentos presenciais vão continuar existindo, e a sensação, obviamente, do que a gente está vendo com os médicos é cada vez mais o atendimento presencial e o remoto eles se misturarem, né? Então, a gente entende que o médico vai estar fazendo atendimento presencial
em horários ociosos, ele pode estar dentro do consultório dele fazendo atendimento digital, né? A gente ainda não sabe muito bem como vai funcionar, a gente já está vendo alguns cenários de reembolso para atendimento digital, mas isso não está normatizado ainda, apesar da ANS considerar que o atendimento ele é válido e deve ser pago pelas operadoras. A regulamentação, como eu falei, a gente vai caminhar um pouquinho mais para frente para entender. O apoio da sociedade médica para a telemedicina, a nossa sensação é que vai aumentar muito mais, mas a gente entende que tem os conselhos de medicina regionais que, de alguma certa forma, eles se colocaram contra a liberação da teleconsulta. E aí um desafio grande que a gente vai ter no pós-Covid é que, por que a gente reparou, isso é interessante, a gente viu um cenário de implantações em hospitais, de telemedicina em hospitais, antes do Covid e durante o Covid. Basicamente, o nosso tempo de implantação é de 2 meses. A gente passou a ter um tempo de implantação de 5 a 7 dias. Né? Por que isso aconteceu? Porque os esforços começaram a virar para a tecnologia. Porque centros cirúrgicos foram fechados, diversas práticas eletivas foram interrompidas e grande parte do corpo clínico que estava destinado a essas áreas começou a olhar para a telemedicina, para a tecnologia, como forma não só de manter o acompanhamento dos seus pacientes, mas como também de criar outras oportunidades. Mas, de forma geral, a telemedicina era um BU, uma unidade de negócio muito pequenininha, pouco relevante. Então, sempre foi muito difícil para os hospitais, para as instituições, para as clínicas, até mesmo para o médico, colocar isso como uma prioridade, dado que a gente acaba sempre tendendo a ter foco no que gera maior retorno e no que é mais relevante na nossa prática do dia. E tem pouco tempo para a gente investir, né, em inovação.